Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje mergulha no mundo político e fala um pouquinho também do mundo jurídico, né? Eu tenho a felicidade de estar recebendo um convidado que mergulha tanto numa área como na outra. É um excelente analista político e do meio jurídico ele conhece praticamente tudo. E a gente vai tratar de alguns assuntos aqui pertinentes aos dois governos, tanto da nossa área aqui do Distrito Federal como o governo federal, ambos completando hoje 45 dias de governo. É verdade que o nosso Bolsonaro, como presidente da República, ficou mais lá dentro do hospital do que fora, e é lógico que agora que ele está começando realmente, vai governar para valer mesmo. E para tratar desse assunto, e a gente fazer uma análise política e jurídica, estou recebendo aqui o Procurador Federal, Roberto Gifone. Obrigado por ter vindo, Gifone. Obrigado. Bom te rever, querido. Obrigado, Celso. É um prazer estar aqui com você. Uma boa tarde a todos os telespectadores que acompanham o seu programa toda semana, porque está sempre com atualidades, falando dos temas que as pessoas precisam e gostam de ouvir, mas, acima de tudo, nós agora podemos bater esse papo aqui sobre o cenário político nacional e o cenário político local, onde nós temos duas novidades, um novo presidente da República e um novo governador, que estão aí desenhando uma trajetória à frente do Poder Executivo de duas esferas de governo importantes, a capital e o país. Posso começar na tua área? Pode, claro. Né? Até porque eu ouvi uma nota, por exemplo, falando que alguns procuradores deixaram grupos de trabalho após perda do auxílio moradia. Você tem acompanhado isso? Você faz parte desse jogo ou não? Não, essa situação ela já vem sendo mal conduzida há muito tempo. E isso vem trazendo reflexo dentro das duas instituições, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. E há necessidade de alguém poder criar uma sistemática de convergência, de compreensão entre a necessidade, e é evidente que ninguém pode defender ao contrário, que o membro do Ministério Público ou o membro da magistratura não ganhe uma remuneração adequada e aquilo que é possível do ponto de vista orçamentário dentro do Brasil, porque a sociedade tem feito inúmeros elogios à atuação do MP e do Judiciário, tanto é que nós tivemos um juiz que hoje é ministro da Justiça, num trabalho árduo, difícil, muitas vezes incompreendido pela classe política, de combater a corrupção, que não é um processo de apenas uma iniciativa, como é o caso da Lava Jato, mas de várias iniciativas que se desdobram tanto no Ministério Público Federal quanto no Ministério Público Estadual, porque a corrupção, se ela hoje é tida como endêmica, né, que está aí espalhada por todas as estruturas públicas, é importante que esses dois segmentos tenham uma valorização, mas que também compreendam as dificuldades que o país passa para que haja uma conciliação. Quer dizer, havia uma decisão judicial que foi revista em função de um aumento de 16%, 16,9%, negociada no final do ano passado, mas que retirava aquele benefício do auxílio moradia que se transformou em remuneração porque era paga indistintamente. E isso não foi bem construído, tanto que as bases reclamam, e esse movimento dentro do Ministério Público é reflexo disso, de falta de um diálogo, de falta de uma certa transparência de valores e para saber também em que patamar deve ficar a remuneração desses dois segmentos. Tem que ser boa remuneração, assim como tem que ser dos professores, dos médicos que salvam vidas. Quer dizer, ou nós temos que saber dar a devida importância a toda a estrutura, mas principalmente nós não podemos dizer que servidor público é o culpado pelo déficit que o país passa. É muito mais além do que o servidor, e eu sei que a população não cai nessa história, nessa conversa fiada de que a culpa é do servidor. Cometeram-se muitos erros, fizeram muitas coisas erradas e hoje o país paga. E o importante também se dizer, Celso, eu não conheço um ministro da Fazenda responsabilizado por nenhum fracasso de plano econômico, que geram muitas vezes esqueletos bilionários que cabe ao contribuinte pagar, porque ao fim e ao cabo é o dinheiro público que faz frente aos erros
de diversos planos econômicos. Nós temos que ter cuidado quando vem alguém querendo vender muita facilidade, como agora se dizendo que a reforma da Previdência é a salvação da pátria, e todo mundo sabe que não é. E se chutam números, que vai ter economia de 1 trilhão, eu sei que o nosso presidente é uma pessoa conscienciosa, sempre teve posição dentro da Câmara dos Deputados em relação às diversas reformas da Previdência que lá passaram, e eu sei que ele vai procurar conciliar. Nós temos que ter um cuidado, principalmente quando a reforma é elogiada pelos bancos e banqueiros. É sinal de que não é o povo quem vai ganhar. Rapaz, eu li uma notícia no jornal esses dias dizendo que, né, o crescimento da previdência privada, né, e que ela é que estaria atrapalhando a reforma da nossa previdência generalizada. Pelo contrário, né, quem está fazendo subir é nós que não sabemos botar uma previdência funcionando como manda o figurino. E aí está todo mundo buscando uma previdência privada. Que, aliás, dizem as más línguas que não se chegou a um consenso dentro da reforma da Previdência no governo anterior, que era exatamente para beneficiar os banqueiros aí. Na verdade, o mercado, né, essa figura intangível, que todo mundo sabe que se movimenta pelas grandes fortunas, pelos bancos, pelo empresariado de grande porte, ele fica ali torcendo para que quanto menos benefícios, quanto menos direito, quanto mais sobre. E aí é uma discussão que o país não consegue fazer. Quanto que precisa ter de dinheiro para cada área de governo? Porque se gastam bilhões todos os anos, a nossa arrecadação federal está na faixa do 1 trilhão, e isto não é suficiente para que a população tenha uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma segurança efetiva. E quanto mais precisa, quanto mais o povo tem que pagar de tributos, de impostos, para que nós tenhamos um retorno daquilo que pagamos. Hoje o governo federal gasta muito para existir e pouco para servir. E essa é uma equação que tem que ser mudada, tem que gastar para servir. E a arrecadação foi aumentar mesmo em tempo de crise, né? O ano passado teve um aumento de arrecadação. Eu estava vendo números, agora não me lembro do redondinho número em termos redondos, né? Mas já teve, por exemplo, o primeiro mês de 2019, já cresceu a arrecadação, tanto na área federal como a nossa aqui também, que também teve aumento no ano passado. A única coisa que não cresce, Celso, é o bom atendimento à população. Você vai nos hospitais, as pessoas estão jogadas, sempre dizem que falta médico. Você tem bilhões gastos em vários setores do Estado que não são a prioridade. E isso agora há uma promessa e um compromisso de campanha de que iria mudar. Quer dizer, o presidente Bolsonaro se comprometeu com isso, se comprometeu com uma sensibilidade numa reforma que não atingisse principalmente os mais pobres. Ninguém pode ficar de fora da reforma, porque senão ela já nasce capenga. Capenga, lógico. Né? Está sendo mostrado em números o déficit da área militar na Previdência, o déficit na área dos servidores públicos e do regime geral. Mas será que esse déficit existe de verdade? Ou estão tirando o dinheiro do orçamento da Seguridade e colocando em outras áreas, como é o caso da DRU, né, da desvinculação de receitas da União, onde o governo vai lá na Seguridade, tira dinheiro e coloca onde ele bem entende. E nem sempre aonde precisa para atender bem a população. Então, tudo isso tem que ter um debate muito claro, não se pode fazer como aconteceu agora na semana passada, se começar a dizer que estão indo aos governadores para oferecer coisas em troca da reforma, que vão entregar cargos, porque isso vai voltar justamente o toma lá da cá, que o presidente Bolsonaro se posicionou muito fortemente contra, e eu acho que o país não pode mais ter esse tipo de política, né? E principalmente quando se está vendendo uma ideia de previdência, que eu vou agora te lembrar. Quando teve a reforma do Fernando Henrique, também diziam que iam resolver todos os problemas. Verdade. Depois veio a reforma do Lula, da Previdência do Lula, também diziam que iam resolver. A do Temer quase foi, só não foi porque teve o episódio do Joesley. Isso tirou a base. Desbancou, né? Tirou o controle da base, Verdade. O governo se arrastou até dezembro, com muito pouco resultado e com quase 150 bilhões de déficit. Então, há que se ter um cuidado muito grande
precisa o governo ter noção da sua responsabilidade, de que não pode continuar gastando de qualquer maneira o dinheiro público, porque é o povo que está pagando, e o crescimento da arrecadação mostra que, mesmo com dificuldades, o setor produtivo continua tendo bons resultados. Então, se o governo não atrapalhar, é um bom caminho. Eu recebo, por exemplo, informações do maior núcleo comercial e industrial do Brasil, que é de São Paulo. A FEComércio, principalmente de São Paulo, ela municia a gente de notícias praticamente todo dia e às vezes até várias vezes ao dia, mostrando que está todo mundo acreditando num crescimento, né? Está todo mundo se disponibilizando a gastar mais dinheiro, aplicar dinheiro, contratar gente. O cenário é positivo, mas nós temos, de um outro lado, ainda 12 milhões de desempregados. Quer dizer, ainda não nos recuperamos, né, daquela crise que se iniciou no meio do mandato que foi interrompido da ex-presidente Dilma, onde o país já estava vivendo momentos difíceis, né, tendo que aportar recurso em banco, de forma que foi questionado aí e que levou ao processo de impedimento, e que no governo Temer também está se arrastando. Agora se vem com uma série de medidas. Vamos privatizar todas as estatais. Mas que estatal que deve ser privatizada? Por que a estatal, quando está na mão do governo, vira cabide de emprego e não dá resultado, e quando ela vai para a iniciativa privada, ela dá lucro e presta bom serviço naquele segmento? Algo está errado. E é motivo de belíssima arrecadação por parte do governo. Por isso é que quase sempre o governo bota o pé no freio quando tem que bater de frente com uma Vale da Vida, por exemplo, e tudo mais. O governo deixa de atuar porque há ingerência política, e isso o presidente tem um compromisso de acabar, em áreas que são sensíveis, como as que geraram o desastre de Brumadinho, o desastre de Mariana, que até hoje as pessoas não foram indenizadas como deveriam, a área não está sendo recuperada, que na verdade é o desastre da Samarco e o desastre da Vale, não é o desastre da cidade. Se fosse só delas, eu dava um jeito. Agora, só que a destruição, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista humano e social, foi enorme. E isso não pode demorar. Está faltando fiscalização de verdade. E se essa fiscalização funcionasse, não estaria acontecendo, por exemplo, o que vamos mostrar num vídeo agora. Esse vídeo eu achei interessante. A gente fica olhando, por exemplo, esse grande desastre acontecido aí, né? E eu não chamaria nem de... Isso aí foi promovido, foi permitido e tudo mais. Mas acontece na mineração brasileira dela ser responsável pelo maior número de mortes por acidente de trabalho, mano, velho. E você não vê ninguém comentando sobre isso. Você comenta, por exemplo, quase 200 mortes, que vão passar das 300, porque os desaparecidos estão praticamente todos mortos. Então é complicado. Mas bota esse vídeo aí, por favor. O desastre em Brumadinho já é o maior acidente de trabalho da história do país. A tragédia da mina do Feijão, da Vale, agrava ainda mais uma dura estatística. A mineração é o setor econômico com maior número de mortes em acidentes do trabalho. Elas acontecem especialmente por conta de soterramentos, choques elétricos e também acidentes com máquinas e equipamentos. Mas, desde 2001, 97 trabalhadores morreram porque atuavam em minas onde houve rompimento de barragens. Serão 152 trabalhadores só com carteira assinada se não houver um milagre em Brumadinho. Este auditor fiscal do trabalho atuou nos últimos 4 rompimentos de barragens de minério no estado. Ele explica que, proporcionalmente, a mineração é responsável pelo maior número de mortes no local de trabalho. Muitos trabalhadores morrem na mineração, mas são trabalhadores terceirizados e eles aí não vão entrar na conta da mineração, eles vão entrar na conta da empresa prestadora de serviço, por exemplo, a empresa de transporte, de minério. O presidente da Vale, Fábio Schwartzman, sobrevoou a área afetada pelos rejeitos da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão e garantiu que a empresa está empenhada em assinar acordos para agilizar o pagamento das indenizações. Nosso próximo passo e a nossa expectativa é que a gente consiga rapidamente fechar um acordo com as autoridades para que a gente possa acelerar as indenizações. Esse é o nosso propósito. Mas este procurador do Ministério Público do Trabalho, que acompanha os desdobramentos da tragédia em Brumadinho,
garante que o discurso está distante da prática. O que a gente tem visto são os advogados pedindo levantamento dos bloqueios e postergando o pagamento, inclusive, das verbas rescisórias devidas no caso de morte e extinção do contrato. O que se realiza no mundo do processo, que não está em contato com a população, não é o que está sendo dito pela diretoria da Vale. Eu acho que é triste, Celso, porque um desastre dessas proporções, com um número altíssimo de mortes e de desaparecidos, e não haver a sensibilidade da empresa, na prática, porque o discurso é uma coisa, na prática, e aí a importância do teu programa aqui de estar mostrando isso, para que as pessoas sejam minimamente indenizadas de uma tragédia, que é uma tragédia feita por uma empresa que não controlou adequadamente aquela barragem como deveria, o que hoje está sendo investigado e apontado, mesmo que de forma preliminar. Mas a responsabilidade ela não pode ser de outro. Então, é importante que a gente possa estar aqui cobrando que a Vale cumpra com o seu compromisso, aquilo que o seu presidente está dizendo, efetive as indenizações e recupere aquela área, não é só pagar a indenização. Tem que recuperar ambientalmente. Se é que tem jeito de recuperar não aquilo, tem. Né, Gilpone? Nós temos tecnologia para isso, mas tem custo. E eles sempre fogem desses custos. Esse é o maior problema, né, mano? É por isso que Sempre a gente fala aqui custos, da importância da educação e do professor. Nós criamos uma sociedade onde as pessoas ainda não estão acostumadas a cumprir com todos os seus deveres, e isso é importante. Eu pensei que os professores fossem ter uma belíssima valorização através do governo do Distrito Federal, porque é inclusive uma promessa de campanha do governador Ibanez. Está De que precisando. levaria o salário dos professores muito próximos à magistratura. É verdade. Esse foi um compromisso que está em áudio, gravado por ele, e é evidente que a gente entende as dificuldades de caixa, mas eu acho que o governo está na hora de ter posição, começar pelos seus compromissos, porque senão as cobranças já vão acontecer. Semana passada, no âmbito da Polícia Militar, já estava havendo um certo movimento de insatisfação. Sim, pelas redes Eles sociais estão eles já estão querendo, né, aí as já suas representatividades estão se atuar, manifestando. né? O governador é um homem de diálogo, um homem que conhece a fundo essa relação com sindicatos e associações, mas ele sabe exatamente os compromissos que fez. E é evidente que professor tem que ser prioridade, a área médica tem que ser Também. Prioridade. A área da saúde e como um todo, ele tem né? que, principalmente, saber para onde que está indo o dinheiro. Porque nós vamos completar, no final agora de fevereiro, os primeiros 60 dias, né? Já estamos com 45, o governo já gastou um volume alto de recursos, mas ainda não tem uma iniciativa nova ou de investimento ou de melhora da situação da cidade, porque o caos é grande, buraco, mato, lixo, uma série de problemas que as cidades Agora, estão enfrentando. Uma cidade Vicente Pires. nova, mas já está com viadutos e pontes depauperadas. Você viu que vai gastar uma nota preta aí na recuperação, sinal de que não fizeram a lição de casa nos governos anteriores. E pior, não tem ninguém responsável. Eu não sei de nenhum governo que, mesmo alertado, você vê, teve auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal dizendo que 90% das escolas estavam em má situação. Os hospitais, a mesma forma. Quer dizer, eu não sei qual é o tipo de responsabilidade que o governante que entra, passa, sai e deixa a situação nesse caos. E se nós pensarmos que o orçamento anual do governo do Distrito Federal está na casa dos 40 bilhões de reais, ou seja, há 4 orçamento anos... sonhado pela maioria dos estados brasileiros. A cada né? 4 anos são quase 170 bilhões, porque esse ano, se eu não me engano, são 42. Então, é muito dinheiro para pouco retorno. A cidade hoje está com problemas, continuam havendo invasões. É mesmo. Não está aceleraram havendo um agora nesse controle, período, porque né? ninguém está vendo a fiscalização na rua. Verdade. A AGFI está se transformando numa secretaria. Nós não sabemos se ela vai ser mais ágil ou se ela vai ser mais morosa nesse combate de ocupação irregular.
A regularização é outro instrumento que não se usa, pouco se regularizou. Quase nada. O governo passado se limitou à entrega de um documento que nem a escritura era, daqueles locais que já Politicamente virou estão... escritura, mas não é, né? Isso fica... Quer dizer, as pessoas estão se acostumando a serem enganadas. Há uma esperança pela votação que teve o governador Ibanez, de que ele possa mudar esse quadro, mas a gente não sabe, porque ele trouxe um grupo de pessoas que não estavam na campanha, que foi o grupo que era da equipe ministerial do governo Temer. Verdade. Você pode até fazer uma avaliação, pessoas ótimas, competentes, mas conhecem a cidade, estão preparados, tiveram engajamento passaram por aqui na como campanha, ministros, passaram como outras na atividades. brincadeira não... se diz que eles estão precisando do GPS para chegar a determinados lugares. Então, o governador tem que estar muito atento a isso, porque não era uma equipe que a gente dizia também, era uma equipe A. Não era, porque o governo Temer saiu com reprovação de 80%. Aí chama outras pessoas, só para completar o detalhe, que também não estiveram envolvidas na campanha, que sequer pediram. E aí você desce no segundo escalão, tem gente lá que pediu voto para o outro candidato. Então, há que ter um reflexo, evidente que não sou eu posso fazer análise aqui do ponto de vista pessoal, político, nesse bate-papo com você e com os telespectadores, e certamente o governador Ibanez está muito bem cercado de auxiliares para alertá-lo dessas situações, mas que há uma insatisfação das pessoas que empunharam a bandeira, das pessoas que estiveram lado a lado com ele e que hoje não estão tendo o reconhecimento devido por aquilo que levaram ele de 2% até uma vitória contundente com mais de 70% dos votos válidos. Você passou por uma secretaria de governo do Distrito Federal, onde a GEFIS era pertinente a essa secretaria. Naquele tempo, você fazia tudo e eu não me lembro da GEFIS ter que tomar algum tipo de medida violenta, drástica. Tomou atitudes. Por que há uma mudança drástica? O que é que está acontecendo? Foi falta de mando a partir de que vocês saíram do governo? Olha, eu acho que falta aqui uma compreensão, e isso vale para qualquer governo, não só para o governo Ibanez e para a sua equipe. Hoje em dia, Celso, não adianta querer governar sentado na cadeira, no ar-condicionado, cercado de secretário e assessor. Quem não vai até a população, quem não acompanha a atividade da sua secretaria de perto, e tem, evidentemente, que se tomar cuidado, porque a burocracia tenta a todo custo, né, minar a ação de quem comanda, porque, primeiro, quando você senta naquela cadeira, as pessoas já não te chamam mais pelo nome, aí você vira secretário, governador. Então, mesmo que seja vice-governador. Então, isso cria uma falsa impressão de que é eterno, e não é. Governo, eu costumo dizer nas minhas palestras, o prazo do governo ele é decrescente. Ele começou em 1º de janeiro por 4 anos. Hoje, já são 3 anos, 10 meses e 13 dias, se nós formos considerar, né, o final de semana. Então, tudo isso vai diminuindo a perspectiva e a população, quando não vê uma atuação firme para que tenha resultado, que a população quer o quê? Quer ter escola boa, com professor na sala de aula, ninguém está afim de discutir política, todo mundo quer ver seu filho bem formado, para poder galgar pelo estudo posições dentro da sociedade, quer chegar no hospital, ter médico, ter remédio, poder fazer o seu exame, quer poder andar na rua ou seu filho sair para uma festa e voltar com tranquilidade. Se isso não acontece, a população começa a ter na sua consciência de que o governo não funciona. E é isso que aconteceu. Não está fazendo o que prometeu. É isso que aconteceu, por exemplo, no governo Agnello, foi isso que aconteceu no governo Hollenberg. Verdade. Ninguém esqueceu, no segundo turno, o que foram aqueles 10 meses do governo Rosso, quando a cidade ficou cheia de mato e lixo. Verdade. Então, e está se mostrando o seguinte, a população deu uma chance ao novo. E esse novo tem que fazer valer. Porque quem liderava as pesquisas era o Frejá. De repente, o Frejá abre mão. E, com isso, abriu o espaço para que um candidato que sequer era considerado pudesse ter essa vitória. Então, a responsabilidade do
governador, é enorme. Tem que parar com bravata, tem que parar com coisa que não dá certo. Essa história da Disney pegou muito mal. Quem o orientou? Ele tem que ficar com o olho aberto, porque não levou a ele uma informação correta. Ele não é culpado daquilo que aconteceu. O pessoal que está acompanhando a gente Então, lá em tudo outro isso. estado não está sabendo direito essa história da Disney. É porque aí, disseram, né? eu esclareço para o telespectador, levaram ao governador de que a Disney teria interesse de criar um parque Teve temático um cidadão da aqui no Disney ver Brasil. um outro assunto em Brasília, né? Aí anunciou-se que seria construído, seria em Sobradinho, numa área ou numa área aqui perto do falaram Parque que Shopping. seria aquela área onde era o polo de cinema. E você que deixaram veja, depauperar também. E você veja, Celso, como podem fazer 10 coisas boas. Quando acontece uma coisa ruim, ela ganha uma dimensão tão grande que você não consegue recuperar a imagem. Então, é ir devagar, não é em conflito. Né? A aprovação da questão da saúde foi um outro ponto, porque ele tinha defendido na campanha que seria contra o Instituto, chega no governo, quer estender. É lógico que ele está jogando numa cartada de que, se der certo, palmas para mim, o governo. Agora, quem conhece o histórico de organizações não governamentais no âmbito da saúde, todo o Brasil assistiu àquela matéria do Fantástico de 1 ano e meio atrás. O que acontece aqui no Goiás, pertinho. Então, nós temos que ter um cuidado, tem que ter uma fiscalização muito presente, porque senão é o dinheiro que vai por ralo e aquele dinheiro que mata. Porque o cidadão, quando vai ao hospital, é porque ele precisa ser atendido. Você citou, por exemplo, a questão da saúde e citou ainda antes a questão da educação, que é o que todo mundo quer para a nossa meninada. Esta militarização, ou tentativa de militarização das escolas, por enquanto 4, né? Mas você pretende estender, se tudo der certo, a outras escolas. Você acha isso certo? Olha, pela situação que nós estamos enfrentando, se tornou o caminho viável. Porque Goiás, pelo menos, tem mostrado isso claramente. As escolas se tornaram palco de debate político. Não há um controle sobre os alunos. Professores com medo, mas também há aqueles professores que incitaram essa situação. É verdade. Então, nós temos que ter, primeiro, o controle. Se o exemplo for bem sucedido, e o apoio dos pais está demonstrando isso, né? Porque ninguém quer botar o seu filho numa escola para ele ser ameaçado por um colega, para ele não ter aula, para um colega pegar uma carteira e jogar no quadro. Não é esse o objetivo da escola. Então, se você precisa ter um modelo onde a disciplina seja mais rígida, o controle seja mais rígido, onde hajam valores. É por isso que tanto se fala aqui que o Brasil precisa recuperar valores para não se deixar levar por um caminho errado. E aí, sem interferência pedagógica, o modelo pode ser positivo. Muitos pais colocam seus filhos no colégio Pedro II aqui do Corpo de Bombeiros, colocam no colégio militar, exatamente porque podem ter bom retorno. Agora, tem exemplos de escolas bem-sucedidas. Eu falo aqui da Fundação Bradesco, em Ceilândia. Uma escola gratuita, que não tem disciplina, que há uma rigidez, uma participação dos pais, não tem paralisação de professor. É óbvio que a greve é um cara direito. de escola do nosso tempo, Gilfone. O professor tem o direito de fazer greve? Tem. Agora, tem que haver um sopesamento em relação à importância da educação para a formação da nossa sociedade. Não pode ser qualquer greve por qualquer motivo. E há que se ter uma consciência. O governante não pode prometer aquilo que ele não pode cumprir. Se prometeu, tem que cumprir. Chega de chegar em campanha, dizer uma coisa e chegar no governo se fazer outra. E isso é um mal que tem que acabar, porque senão o país não avança. E essas indicações governamentais, tanto na área federal e nós aqui em Brasília estamos vivendo isso também. Você faz indicação do cidadão para ocupar um cargo, o Rogério Ulisses foi indicado para um, o cidadão foi indicado lá para a CAESB, e tá igualmente com o peso de não poder ser indicado. Como é que você encara isso? Por que se faz isso? É uma tentativa simplesmente de ferir e fazer o que quer? Eu acho que faltou cumprirem com aquilo que o próprio governo anunciou,
de que as nomeações seriam, em primeiro lugar, submetidas ao exame da Controladoria Geral. E é evidente que se detectaria, né, essas questões de impedimento por decisão judicial, essas questões de sentença transitada em julgado que não suspendeu, né, a capacidade do indivíduo ocupar cargos, como é esse caso recente do Fernando Leite. O Fernando Leite é um exímio gestor. Sim, mostrou isso por muito tempo dentro da CAESP. Respondeu por ações, foi condenado, essa ação transitou e, evidentemente, que isso cria um problema e mais desgasta o governo. Verdade. Há falha, falta de informação, falta de se levar ao governador a verdade. Às vezes é difícil, Celso, porque quando você tem um governador que tem muita presença, que é muito proativo, às vezes o auxiliar se acanha e não fala a verdade. Olha, esse rapaz aqui é nosso amigo, esteve na campanha, nos ajudou, mas não pode ser nomeado. Você vê que o próprio prefeito Crivella teve muitos problemas no Rio também, por conta disso. Igualmente. Né? Então, é um desgaste desnecessário. O governo tem que gastar energia com aquilo que é importante. Eu espero que ele vire essa página, consiga aí resolver esse problema. Não sei se vai conseguir manter o Fernando à frente da CAESP. A gente torce que é uma pessoa amiga e um bom gestor, mas que o impedimento. E é evidente que tem que se começar a separar também. Não é qualquer ação, você está respondendo uma ação, né, que você fica impedido. Porque hoje se faz um julgamento de moralidade muito rasteiro. Né? Porque quando você é gestor público, qualquer iniciativa pode te sujeitar. Mas isso Fora tem isso, que ser pesado. O governo também entra e pega uma pendência, como o transporte aqui em Brasília, que houve uma licitação, essa licitação foi toda errada. A própria Justiça demonstrou isso, o Ministério Público bateu em cima como ninguém, a Justiça já mostrou e está mandando, inclusive, aquilo que não foi feito no governo passado, que seria uma nova licitação, cumprindo o que se designava para fazer, ele vai ter que fazer agora em pouco tempo. A Justiça está batendo em cima e mandando fazer. Agora já não está mais sugerindo. Mas é uma situação meio teatro do absurdo, porque a Justiça já está mandando refazer há algum tempo. Sim, aí já deveria ser obedecido. Governo, ele tem que fazer tudo a toque de caixa. O secretário de Transporte conhece a área. Não sei se ele conhece exatamente a situação do DF, mas é um homem inteligente. Estava no governo federal, é um técnico conhecido. Agora vai precisar acelerar para poder regularizar. Aí você tem interesse das empresas que estão prestando serviço, interesse das empresas que saíram. Até hoje, em Samambaia, tem cemitério de ônibus da Viplan, porque os ônibus estão lá parados. Né? Tudo isso tem que ter uma atenção, porque senão só vai olhar lá aquele depósito de ônibus um dia que pegar fogo, como aconteceu ali, o telespectador sabe, com o alojamento do Flamengo com aquelas crianças. Só quando virou tragédia, agora você vai lá não tinha alvará. Ali era um estacionamento, quer dizer, ninguém viu. Não constava em nada, por exemplo, a autoridade ia lá para fazer uma fiscalização, fiscalizava todos os prédios, mas não sabia que tinha meia dúzia de containers lá, abrigando essa meninada. E o governador Ibanez é um homem inteligente, ele sabe perceber as coisas, ele não virou governador do nada, ele está percebendo. Quando você começa a ter no meio político, ele tem que prestar atenção a isso dentro do governo, de que uma determinada figura está comandando um determinado órgão. Quando se começa a ter um tititi de que um contrato tem alguma coisa de errado, ele tem que agir prontamente. Às vezes é melhor perder os anéis, perder auxiliares que não estão sendo tão de confiança, porque até agora você ainda não tem uma cara do governo, mas manter uma linha dentro daquilo que ele prometeu. Austeridade, honestidade, pronta resposta. Tanto que o governo está lançando programas SOS dizendo que é o DF em ação. Então, essa é a marca do governador e os seus auxiliares. Não adianta só têm dizer que o programa atenção. chama SOS se não praticar o SOS. E se ele não abraçar o povo igual abraçou na campanha, dizendo que seria o governador do povo. E o SOS já é por si só uma marca não positiva, porque mostra que está ali pedindo socorro. Se está pedindo socorro, tem que ver, por exemplo, a barragem do Paranoá correndo o risco de cair. É um outro ponto que não pode
porque aquilo ali inviabiliza até a cidade do ponto de vista E ambiental. outras pontes do né? Distrito Federal Outras também pontes. ameaçando. Quer dizer, tudo isso tem que Já ser... matou gente caindo pedaço de ponte, você lembra ali perto lembro, do, claro. do Carrefour Sul Sim. ali? Né? Matou um cidadão de Brasília Então, aqui, isso tudo conhecido de todos precisa nós. ter uma ação efetiva e, se não cumprir, não serve. Tudo tem que ter prazo dentro do governo. E isso era uma marca que nós tínhamos lá, por isso que a gente atuava, Marcos, só para te esclarecer, preventivamente, para não deixar acontecer. Essa tem que ser a marca de quem vai controlar a questão das terras no Distrito Federal. A gente já falou, né, de transporte, a gente falou de educação, e a segurança, que é o maior pepino que o Brasil enfrenta, o Brasil inteiro, vi de Rio de Janeiro, vi de Ceará, outros estados brasileiros, nós aqui no Distrito Federal, essa é uma área cruel também, que ou presta atenção e faz algum tipo de ação, ou não consegue absolutamente nada. Tem que ter atitude. Você não pode ter um grupo de policiais militares, de policiais civis, de excelência, e a cidade está sofrendo com insegurança pública. Quer dizer, você tem que saber conciliar e se há compromisso, como eles tiveram, e o governador Ibanez empenhou a palavra de fazer a paridade, tem que cumprir. Tem que dar uma posição, vamos iniciar em agosto, vamos iniciar em setembro, ou vamos iniciar em maio. Óbvio que dentro da capacidade orçamentária. E combater sonegação. Nós temos um estoque de dívida aí bilionária. E temos uma procuradoria de excelência. Tem que ver que instrumentos estão faltando para que quem está devendo pague. É verdade. Nós não podemos todo ano as pessoas Nessa deixarem... área de segurança, o Moro, inclusive, encaminhou algumas boas opiniões dele, né, para o Congresso Nacional, que eu acho que poderá fazer diferença, porque uma das coisas que a gente mais reclama é que o bandidinho que está ali na esquina e que acabou de assaltar a padaria ali, já é a 20ª vez que ele assalta a mesma padaria. Ele vai levado para a delegacia, no dia seguinte ele está na rua. Nós temos que mudar essa lei realmente. Sabe, o Código Penal brasileiro passou por uma mudança dentro da Câmara. O João Campos, por exemplo, o deputado de Goiás, estando na relatoria, é bom que eles tenham conversado muito com o Moro para um chegar junto do outro nessa questão, mas tem que fazer uma mudança dentro do Congresso Nacional, Gifone. Eu não sei se o problema da segurança pública vai se resolver exclusivamente com a mudança nas leis processuais e nas só de você leis prender penais. esses bandidinhos aí já tem uma mudança, mano, velho. Né? Mas isso tem que ter um equilíbrio, porque sabe o que acontece? Esse bandido, ele vem atuar seguidamente, primeiro porque ele só na 20ª vez é que o pegam. Então, o próprio policial se desestimula. Segundo, que há determinadas burocracias, né, no registro de uma ocorrência. Olha só o que você demanda. O policial militar pega, vai até a delegacia, ou seja, ele já sai da rua, está precisando ter investimento em tecnologia, as informações chegarem melhores, você tem que ter carros da polícia com GPS, com câmera, para já poder acompanhar a atuação policial, para que essas informações já cheguem dentro do processo. Você tem que ter um entrosamento com os membros do Ministério Público e com a magistratura, para não ficar naquele evento de prende, solta, faz novo crime, prende, solta de novo, porque isso cria um sentimento na sociedade de ineficiência, de incapacidade de impedir aquela pessoa que está cometendo um crime de ficar reiteradas vezes fazendo. E alimenta o desejo do cidadão que está no mal continuar praticando o mal. Porque ele vai tendo facilidade. Passo lá 24 horas no máximo dentro da delegacia. Então, você tem que ter uma série de ações estruturais e estruturantes para que a segurança pública volte a ter resultado. Você não combate segurança pública apenas mudando a insegurança pública, apenas mudando a lei. Até já na tua área, por exemplo, está começando a valer o decreto de indulto humanitário, né, para presos brasileiros. Bota essa matéria aí, eu queria ouvir o comentário do Gifone. O Brasil possui a 3ª maior população carcerária do mundo. Estão atrás das grades mais de 726 mil pessoas. Todo ano, o presidente da República tem a prerrogativa de dar um indulto a determinados presos. O indulto é o perdão da pena. O decreto publicado hoje traz as regras para esse benefício.
O texto autoriza a concessão do indulto para condenados paraplégicos, tetraplégicos ou cegos, desde que a doença tenha sido adquirida após a prática do crime. Detentos com câncer ou AIDS em estágio terminal também podem ser soltos. Em todas as situações, é necessária a comprovação por laudo médico oficial. As más condições das unidades prisionais influenciam no indulto. Também serão beneficiados presos com doença grave e permanente e que não podem ter os cuidados necessários no estabelecimento prisional. O presidente optou por uma ação bem específica, humanitária, no sentido da saúde, dignidade da pessoa humana, e teremos cerca de 4.000 detentos em todo o território nacional que poderão ser beneficiados. O indulto, porém, não irá contemplar todos os presos com doenças graves em estágio terminal. Quem estiver cumprindo pena por crime hediondo com grave violência contra a vítima, crimes de tortura, exploração sexual, tráfico de drogas, terrorismo e até mesmo corrupção ativa ou passiva, irá continuar dentro do presídio sem direito à liberdade. É um viés militar que ele tem de ser mais duro, do endurecimento quanto aos crimes violentos, mostrando para a população que não haverá alívio para os crimes graves e crimes violentos contra a pessoa. E aí? Olha, eu vou começar aqui só discordando da colega ali, que eu acho que não é o viés militar, é o sentimento da população. Ninguém quer que criminoso que pratica crime grave possa ser beneficiado com um indulto desse, com tanta facilidade. Mesmo então, que ele esteja passando por um atiguaço igual aos outros. Exatamente. O ponto importante aí foi o viés humanitário que o presidente Bolsonaro resolveu adotar. Quer dizer, ele restringe o tipo de crime e exige uma condição de saúde para conceder o benefício. Esses 4.000, evidentemente que ainda é um contingente pequeno. Falta cumprir aquilo que a lei determina. Você vê como é que o problema do Brasil não é de lei. Numa penitenciária como essa que nós acabamos de ver aqui, e que o telespectador pôde acompanhar, tem condição de se recuperar algum criminoso ali? Naquele estágio, na forma como são tratadas as pessoas, ali são amontoados de seres humanos. Ou seja, a lei prevê uma série de benefícios. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, tinha um professor que dizia que a lei de execuções penais era igual ao filme da Ingrid Bergman, Sonho de uma Noite de Verão. Você tem lá o tamanho da cela, isso. A realidade é outra. E como a criminalidade vem aumentando, a sensação que o presidente Bolsonaro soube muito bem capitalizar na campanha é de que o endurecimento é uma forma de inibir quem quer entrar no mundo do crime ou quem nele está e pratica um crime. Precisa ter medo de fazer isso. Então você tem que ter a mesma coisa que ele está tentando com a proteção aos policiais quando acabam por matar alguém no exercício da função. Morre, né? É evidente que hoje, quando você tem armas letais, um poderio bélico dos bandidos enorme, principalmente quando você trata de tráfico de drogas, assalto a banco, latrocínio. Então, tudo isso há uma preocupação de que a cada vez mais, assim como o combate à corrupção, haja um endurecimento das leis. Foi essa proposta que o ministro Sérgio Moro está trazendo, mas ela não é suficiente para resolver o problema da segurança pública por si. O Moro quer, inclusive, que o próprio Congresso Nacional discuta a prisão em segunda instância, que o Supremo também está analisando. O problema é básico. O problema é que a Constituição diz lá que você só poderia cumprir pena após o trânsito em julgado do processo. E isso significa todas as instâncias? De 3 anos, todas as instâncias, só quando não te coubesse mais recurso. Só que há 3 anos atrás, o próprio Supremo abriu uma discussão entendendo de que, a partir do momento em que o processo não pudesse mais ter discussão de prova, que poderia haver o cumprimento da pena. Por isso que se estabeleceu a segunda instância, porque é até onde se examinam provas naquele processo. Só que começou-se a ter um arrependimento.
do posicionamento, inclusive ministros que votaram Esse naquela ocasião. só não que veio hoje depois da defendem, prisão do Lula, não? Então, condenado pela segunda eu vez acho agora? que o Lula tornou essa matéria emblemática, mas não é só ele. Né? Na verdade, claro há um conceito, e é por isso que às vezes as pessoas não compreendem a posição da ordem dos advogados, porque sempre foi guardiã da Constituição. E o fato de ter uma interpretação da Corte Maior num determinado momento, porque tanto é que até agora não conseguiram botar a matéria de novo, está prevista para o próximo dia 10 de abril. O presidente Toffoli se comprometeu em colocar esse tema na pauta. E aí não se sabe, se o Supremo manter aquela posição, eu não tenho dúvida de que estará sacramentado. E aí o ministro Moro, com receio de que o Supremo possa rever, busca nessas iniciativas legislativas, né, consolidar o que, em função da Lava Jato, teve uma grande repercussão, de poder fazer a prisão após a decisão de segunda instância. E após a decisão de segunda instância, está se fazendo justiça? Olha, pelo texto constitucional, literalmente, eu entendo que não. Porque se você queria fazer valer a prisão antes do trânsito julgado, você tem. Fizeram uma torcidinha ali no texto, tanto que até 2016 a tese era totalmente contrária. E não mudaram a Constituição, foi uma nova leitura daquele texto, entendendo que seria cabível. O decano da Corte, que é o ministro Celso de Mello, ele bateu muito bem contra essa situação. Há outros ministros, como há. O direito tem essa riqueza. Você pode defender duas teses sobre o mesmo tema. Agora, o que não pode é o país viver nessa insegurança ou se fazer do simbolismo da prisão de alguém, seja quem for, no caso do presidente Lula, um símbolo dessa posição que o Supremo colocou em vigor a partir daquela decisão. Eu creio que em abril nós vamos ter uma posição definitiva e a partir daí... Agora, quem decide? É o próprio Supremo ou será o Congresso votando o que o Moro encaminhou? Olha, essa pauta das alterações legislativas pretendidas pelo ministro Moro está conflitando com duas outras, a pauta da reforma previdenciária e dos costumes. Está ali aquela discussão se elas podem tramitar em conjunto ou não. Eu acho que o Supremo vai falar primeiro. E falou, está falado? E falou, está falado. Podem até mudar, o Supremo é guardião da Constituição. Se muda a Constituição, ele pode fazer a leitura se a mudança é constitucional ou não, mas certamente vão cumprir. A gente podia fazer mais umas 2 horas de programa, mas ótimo, lamentavelmente né? Eu só tenho 50 minutos de fone e o tempo já passou. Eu quero aproveitar para fazer aqui, eu sei que você já o fez, mas aqui um registro aqui, a família do grande jornalista, grande comunicador, Ricardo Boechat, falecido na semana passada, um símbolo de cidadão, de homem que tem posição, não tem receio. Quando ia entrevistar os mais poderosos da República, tinha firmeza, e isso com certeza cativou e conquistou milhares de fãs aí. Ele faz o jornalismo que todos nós sonhamos em fazer. Maravilhoso. Né? Então, fazia, obrigado pela oportunidade. Papai do céu, o receba lá. A gente estava precisando de um jornalista eficiente lá em cima. Que Deus conforte a sua família, sua esposa, filhos, sua mãe. Amém. Mas fica aqui a homenagem, eu tenho certeza que nós aqui éramos ouvintes do Boechat. Sempre. Falou. Obrigado a você, meu irmão. Mais uma vez. Obrigado por ter vindo mais uma vez. As ordens do seu público. Tá bem. E é um prazer estar aqui no Diário Brasil. Eu faço questão que você esteja sempre. Grande abraço. Um abraço bem apertado também para você.